Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão Cast na área! Chegamos ao Tropeirão Cast número 10. É um número emblemático, é um passo ainda pequeno, mas importante pra gente, pro Tropeirão. Meu nome é Gilvão Marçal, sou jornalista, e meu parceiro de prosa e resenha é o também jornalista Anderson Gonçalves. Dá um salve aí, Anderson. Olá, pessoal. Olá, amigos ouvintes. Boa tarde, bom dia ou boa noite. E boa madrugada, se você estiver escutando de madrugada. Tá começando o Tropeirão número 10. No episódio de hoje, nós temos o Cruzeiro caminhando firme para sair da zona da confusão. Um empate contra o Fortaleza e uma vitória sobre o Botafogo. Temos o América, que testou os corações verdes dos seus torcedores em um empate com gosto de vitória contra o Atlético Goianiense. E por último, caindo, despencando, tentando se segurar em algo, o Galo, que se antes flertava com o perigo da zona da confusão, agora podemos decretar: o Galo doido está a apenas 3 pontos do Cruzeiro. Ou seja, vem com a gente, vem saborear o Tropeirão Cast, que hoje o trem tá bom. Toca o sino que nós vamos falar de Cruzeiro hoje. Meu amigo Anderson, e aí, como é que tá? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, como é que tá você? Eu tô bem. Semana foi uma semana tranquila, assim, até em questões esportivas, assim, exceto o Atlético, né? Porque o América deu uma arrancada no último minuto contra o Atlético Goianiense, então mostrou pique para o jogo deste sábado contra a Ponte Preta. O Cruzeiro fez uma inversão, né? Todo mundo achou que o Cruzeiro ia ganhar do Fortaleza em casa e arrancar o pontinho do Botafogo. Foi o inverso. Perdeu o ponto em casa e arrancou uma vitória suada, mas muito importante para fugir do Z4. E o Galo, né? O Galo tá pedindo desesperadamente para entrar no Z4. Acho que tá até pedindo flanelinha lá para guardar uma vaga para ele, porque não tem condições. O Atlético, nos últimos 45 pontos, fez 8. Eita! Então, pode rolar, pode continuar. Então, esses são os destaques que nós vamos discutir hoje no Tropeirão. Então, antes da gente começar o Tropeirão e picotando Cruzeiro, América, Galo, antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que quem quer degustar o Tropeirão Cast tem diversas plataformas. Plataformas de podcast para escutar, no Google Podcast, Castbox, Spotify, no Deezer. Já estamos finalizando a questão da plataforma da Apple. Se preferir, você pode ver também. Ver não, né? Você pode escutar vendo no YouTube. O importante é, procura lá no Google, Tropeirão Cast. Se inscreva no canal, porque quando você se inscreve no canal, você recebe as notificações. A cada quinta-feira, hoje, no caso, nós estamos gravando sexta em função dos jogos de ontem, né? A gente espera fechar um pacote de jogos e grava. Normalmente a gente grava na quinta, mas excepcionalmente gravamos hoje na sexta. E você recebe a notificação de cada novo episódio do Tropeirão Cast. Mais importante que fazer isso tudo, seguir a gente, escutar, é alfinetar, opinar, nos perguntar. Não concordo? Manda pra gente a sua opinião. Sua opinião é muito importante. E a gente vai ter em breve novidades com a participação dos nossos ouvintes. Então, manda um e-mail para tropeirãocast@gmail.com, tropeiralcast, né, sem o tio, tropeiralcast@gmail.com, e lá no nosso Twitter, @tropeiralcast. É só conversar com a gente. Tá pronto, Anderson? Pronto demais, vamos para cima. Então bora, toca o sino que nós vamos falar de Cruzeiro. Meu amigo, Cruzeiro fez um jogo estranho, sem graça contra o Fortaleza, e fez um jogo igualmente estranho contra o Botafogo, mas conseguiu o resultado. Vamos lá, vamos ser pragmáticos. Temos que comemorar isso, sabe? 6 pontos distribuídos, 4 pontos. Tá bom pra você? Tá ótimo. Como eu disse no início da nossa conversa,
a conta era justamente inversa. Era o Cruzeiro ganhar do Fortaleza em casa e arrancar um empatezinho com o Botafogo fora. Só que aconteceu justamente o contrário. O Cruzeiro empatou em casa, tomou um gol perto do fim da partida, torcida vaiando o Egídio, com razão, inclusive, viu? Não vamos tirar o mérito da torcida, não. Aí, contra o Botafogo, fez um jogo extremamente perigoso, porque fez o gol, o que aconteceu? Recuou o time, chamou o Botafogo, abdicou de jogar futebol. Essa é uma estratégia muito perigosa que o Mano Menezes adotava, mas quando o time ainda estava mais bem treinado. Com o Abel, o time está desorganizado ainda. Ele literalmente ele chama o adversário para cima dele, abre mão de jogar bola e passa aperto. E o coração dos cruzeirenses está passando por testes cardíacos bem fortes assim. Mas vamos ser pragmáticos, como você disse. O importante foram os 4 pontos em 6. 16ª posição, 32 pontos. Nós temos uma previsão bem macabra para o torcedor do Atlético. Daqui a pouco nós vamos entrar. Se o Cruzeiro ganha... Nada de Galo, não. Vamos falar de Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganha domingo do Bahia em casa, domingo às 19 horas, no Mineirão. O Atlético dá uma trupicada amanhã contra o Fortaleza. O clássico vai ter os 2 times com 35 pontos e brigando para ver quem vai empurrar o outro para baixo. Então, essa semana que está por vir vai ser muito animada. Foi bom você falar desse jeito, dar uma alfinetada sobre a questão do Atlético, mas isso é importante para o ouvinte, para o fã do Cruzeiro, torcedor, tem que focar no seu próprio jogo, no seu próprio time. Então é essa coisa, ó, tem 6 pontos distribuídos, pega 4. Tem mais 6 distribuídos, pega 4. O negócio é ganhar e empatar, ganhar e empatar. Então, eu não gostei de nenhum dos 2 jogos, nem contra o Fortaleza, quanto o Botafogo. E duvido que vou gostar do resto dos jogos até ao final da temporada. Tem que fazer os pontos, né? Então, assim, faltam 13 pontos para o Cruzeiro chegar no fatídico 45. Ah, não, 44 dá, 42 também dá, 43 também dá. Não, 45. Vamos botar o sarrafo mais alto. 13 pontos, então conseguimos aí umas 3 vitórias, 4 vitórias, 4 vitórias e um empate. Dá. Quantos jogos o Cruzeiro tem em casa? Tem um contra o Bahia, o outro contra o Atlético. Ah, mas é clássico. É em casa. Tem que ganhar. Um outro jogo contra o Avaí, um outro jogo contra o CSA e o último jogo contra o Palmeiras. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 15 pontos em casa para resolver. Ou seja, dá. Em 15 pontos em casa, o Cruzeiro tem que conseguir 13 pontos. Eu não estou nem falando dos outros jogos. Ainda restam outros 4 jogos fora de casa. Nesses outros 4 jogos fora de casa, dá para conseguir uns 2, 3 empates? Então, dá sim. Vai ser sofrido. Tem que ser sofrido. Quem briga na zona de rebaixamento tem que ter isso guardado na memória afetiva, sabe? Aquele ano de 2019 foi bravo, viu? Para não esquecer. Porque se você acha que você passa mole dessa fase, você não dá importância do que é ficar na Série A. Eu acho que o Cruzeiro... Eu estou bem mais esperançoso. Só não pode tomar aqueles gols, perder aquele 3 pontos garantido, virar 1 ponto por causa dessa negligência, desse jogo perigoso que tem acontecido nos jogos do Cruzeiro. Eu concordo plenamente com o que você está falando e faço um adendo ainda assim. O Cruzeiro, o Abel Braga falou que sofreu muito, que está sofrendo muito e ontem contra o Botafogo o time fez a pior partida das 7. Das 8 que ele comandou o time. Até agora o Abel tem 8 jogos, 4 empates e 3 vitórias e uma derrota. Então o aproveitamento dele está perto de 50% assim, em questão de pontuação. Mas o sofrimento é culpa dele. Se está sofrendo assim é porque faz um golzinho e quer fechar a casinha na metade do primeiro tempo, como aconteceu com o Botafogo, é muito arriscado mesmo. E está uma hora, se pegar um time um pouco melhor, como vai encarar o Bahia, que é um time mais bem estruturado, se fizer um jogo arriscado desse, a chance de tomar um gol perto do fim, para acabar com os 3 pontos, para virar 1 ponto, um empatezinho, ou até mesmo uma virada, uma derrota, ficam grandes assim. Então o Abel tem que pensar isso com muito carinho,
domingo, hoje o time está descansando, amanhã vai ser um trabalho mais de regeneração, porque agora é quinta, domingo, ou quarta, domingo, ou segunda e sábado, que o Cruzeiro vai jogar duas vezes na segunda-feira, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, contra Avaí e Vasco. Então tem que ter muita cautela, muita parcimônia, uma estratégia um pouco mais corajosa. Porque não adianta você fazer o gol e ficar só se defendendo. Aí você vai lá, chama o adversário, aí você toma a pancada e agora? Foi em cima da hora. Não, vai lá e mata o jogo. Eu vou fazer o advogado do Cruzeirense. Mas você não acha perigoso também um time pouco equilibrado como o Cruzeiro ir para trocação, sabe? Sobretudo esses times que estão brigando na parte de baixo? Não, eu entendo. Você não pode abrir para ir para trocação de pancada, como o boxe. Você vai lá, dá um jab, dá um cruzado, você toma um jab, toma um cruzado. Não é filme do Rock Balboa, que bate, ele bate, toma muita pancada de volta, depois ele vai lá, dá um soco e derruba e acaba o filme, todo mundo é feliz. Não, longe disso, pelo contrário. Mas você também não pode abdicar totalmente da partida como o Cruzeiro tem feito. O Cruzeiro faz o gol, de repente, aquela postura ofensiva, de repente você tranca o time todo. Isso aconteceu contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Fortaleza, contra o Botafogo, assim, conseguia fazer o gol, aí de repente o time recuava todo assim e ficava sofrendo até o fim. Não, tudo bem. Você pode fazer uma marcação um pouco mais forte ali na intermediária para trás, mas você também pode fazer um trabalho para que o time consiga fazer um contra-ataque mais bem estruturado. Tudo bem, o Cruzeiro está sentindo falta do Pedro Rocha, que ainda está com problema no tornozelo. Infelizmente, foi uma contratação cara e de baixo retorno. Não porque ele não tem a bola, ele tem bola, mas ele não está conseguindo jogar por causa de lesão. Ou seja, o Cruzeirense tem que aguentar o David, que há 7 meses não consegue fazer um gol. Ele fez 3 gols no Campeonato Mineiro. Então, são 7 meses, 36 jogos do David sem marcando 3 gols. Assim. Então, realmente é uma temporada de se lamentar, apesar de ele ter se recuperado fisicamente. Só mostrou que não consegue ser o titular do Cruzeiro, apesar da necessidade. Uma coisa que... hoje eu estou extremamente gentil, só vou ver o lado positivo, vou gastar todo o meu lado negativo no Atlético, viu, gente? Então, relaxem, Cruzeirense, americano, pode ficar tranquilo, não vou falar mal de ninguém hoje. O lado positivo que eu vi o Cruzeiro tá apanhando bastante, né? Tá tomando sua, tá apanhando, mas não cai. E sem Dedé na zaga, né? A molecada lá tá dando conta. E parece, né? Você que é o cara que entende tudo do futebol mineiro, não vai ter essa zaga disponível para o próximo jogo contra o Bahia. Não vai. O Fabrício Bruno, ele levou o 3º cartão amarelo, está suspenso contra o Bahia. O Léo, que voltou de uma lesão na clavícula, então ele já está fora de ritmo de jogo, mas se diz pronto para jogar. Não tem opção, vai ter que jogar com o Léo mesmo. Vai ser Léo e Kaká. Kaká fez uma grande partida ontem. Ótima partida. Uma grande partida. Podemos elogiar o Ederson também. Então, está acontecendo uma coisa assim bem engraçada, João. Peraí, antes que você continue. O Ederson deve ser vendido, viu, gente? O futebol que ele joga, infelizmente, não é para ficar aqui, não. Só precisa dar uma afinadinha, mas o resto... Não, então, justamente, pegando esse gancho, essa informação, o Eric Abidal, que jogou no Barcelona, no Lyon, ele é secretário-geral do Barcelona para contratações. Ele veio no Brasil de olheiro, que está tendo o Mundial Sub-17, aí visitou São Paulo, Cruzeiro. No Jornal da Espanha já fez uma lista que o Abidal tinha enviado para o Barcelona, incluindo Kaká e Ederson como interesse do Barcelona. Então não se assustem se o Barcelona chegar no fim do ano e levar esse menino para jogar na Espanha. Então... É tudo que o Perrella está pedindo. Exatamente. O Perrella falou essa semana que... Pelo amor de Deus, leva, me ajuda. O Perrella falou essa semana que quer fazer caixa vendendo jogador, que as receitas estão baixas no Cruzeiro, que ele vai voltar com a política de vender jogadores para fazer caixa. Ou seja, voltamos à era dos Perrellas no Cruzeiro. Assim, a gente está extrapolando essa questão do Cruzeiro, né? Assim, vamos jogar, vamos vencer, vamos sair da zona de rebaixamento e potencialmente podemos perder as grandes novidades que o time propôs nessa fase final da temporada. É o futebol brasileiro.
Sim, sim. Aí voltando aos meninos, assim, o Cruzeiro já estava em processo de rejuvenescimento do elenco, assim, assim, forçadamente. E o Rogério Ceni começou, porque ele começou a dar chance para o Ederson, ele começou a dar chance mais para o Kaká. Ele já ia utilizar o Everton na lateral direita, assim, no lugar do Orejuela, quando ele estava na seleção colombiana. O Orejuela tem 23 anos, então o Orejuela também é jovem. Então, assim... E nem jogador do Cruzeiro do Ajax da Holanda, que o Cruzeiro está tentando, inclusive, uma parceria para tentar comprar. 1,5 milhão de euros. Pouco dinheiro. Sem chance. O futebol que ele joga não dá para comprar nesse momento financeiro do Cruzeiro. Exatamente, assim. Então, assim, o Cruzeiro está se rejuvenescendo a forceps, na marra, porque o time no segundo tempo, o Thiago Neves cansa, o Fred cansa, o Henrique tem cansado, não está aguentando muito, o Egídio não tem cansado, não está aguentando muito o tranco. Então, assim, o Abel está sendo obrigado a buscar os meninos para jogar. Ele ainda está precisando trazer o Maurício para jogar e dar mais uma chancezinha para o Vinícius Popó, que é o rei da base, está na hora de ser o rei do profissional agora. Então, vamos finalizando. Nós só vamos falar de clássico no próximo Tropeirão. Quer saber de clássico Cruzeiro Atlético? Até para a gente saber em que contexto o Cruzeiro Atlético chega lá. Vamos falar hoje, não. Mike promete. Bora mudar de assunto, meu amigo? Bora demais. Então, vamos falar da Ameriquinha. Vamos deixar o Atlético por último, porque esse tá precisando tomar uma chinelada. Toca o sino aí, vamos falar da América. Foi um sufoco o jogo contra o Atlético Goianiense. Na hora que eu vi tá 2-0 pro Atlético Goianiense, eu falei, pelo amor de Deus, América, agora que era a hora. E veio aquele empate com gosto de vitória. E aí, gostou do jogo? Achei difícil, achei meio... O América nadou, mas podia ter morrido na praia. O América foi na raça. Foi assim, aquele jogo assim, hoje eu não tô jogando bem, eu vou arrancar esse gol na marra. E foi o que aconteceu. Por que isso aconteceu? O América não jogou bem, o Atlético Goianiense dominou o jogo boa parte do tempo. Saiu, fez o 2-0. Só que o Atlético Goianiense colocou um salto tamanho do universo, um salto 18, né? Nem salto 15, e achou que o jogo estava ganho. O América achou um gol com o Giovani, bateu na trave, a bola contou um pouco de sorte. Depois, aos 45, o Mateuzinho foi lá e marcou o gol de empate. Ou seja, o América não desistiu de jogar. Mesmo não estando numa noite feliz, não desistiu. O que isso indica? Que o time tem uma força de vontade, tem uma índole assim, de não abdicar do jogo até o fim, de buscar o resultado, e isso que dá esperança para o americano, para o torcedor mineiro, o América vai conseguir subir para a primeira divisão mais uma vez, porque ele não está deixando escapar a oportunidade de fazer os pontos que ele precisa, mesmo fora de casa e mesmo perdendo a partida. O América foi muito importante. Para o jogo com a Ponte Preta amanhã, vai ser em casa, o América, assim, se for com esse espírito e jogando bem como está jogando em casa, certamente assim entra no G4 amanhã. Porque, inclusive, o América depende basicamente dele para entrar no G4 amanhã. E quem trabalha, né, quem se esforça, parece que as coincidências acontecem. E aí o Curitiba vai fechar aquele jogo pendente e empata. Então hoje o América está em quinto com 48 pontos, o Curitiba está com 49, o Atlético Goianiense está com 50, ou seja, só 2 pontos de diferença. E aí tá tudo embolado, muito bem embolado. A preocupação é que você tem o Paraná com 47 e o CRB com 46. Então essa turma dos 50 até o 46, do terceiro até o sétimo, tá aí, assim, bem justo. Mas... a continha tá bem ali, qualquer tropecinho é perigoso. Perigoso mesmo. E aí eu acho que, assim, restam 7 jogos para o América. E aí, vamos lá. 4 são dentro de casa. Opa, beleza, a maioria. E ainda você tem um confronto direto com o Paraná para se livrar do rival. Então, aí parece ainda depender só do América, sabe? Só para, continua lutando, ainda que você jogue mal e arranque um ponto igual arrancou com o Atlético Goianiense. Jogou mal, mas pontuou. Então, eu acho que é isso que importa. O América é o que tem que ser nesse momento, Gilvan. Pensa comigo assim. Você está na reta final do campeonato, você não tem mais o que colocar na cabeça do jogador. Vamos
tentar uma variação tática de jogo. O time já está formatado. Agora, dentro de campo, assim, fala, ó, é o resultado, é o resultado, é o resultado. Não tem nem conversa, é só o resultado. Agora o América tem isso. E esse jogo contra a Ponte, contra o Paraná, principalmente contra o Paraná, que vai ser em casa, olha a oportunidade do América. O Paraná já jogou na rodada, não passou o América, ganhou do Londrina de 1-0. Então, assim, o Paraná está esperando caladinho para ver como é que vai ser a América e Ponte amanhã, para traçar sua estratégia de jogo em Belo Horizonte na próxima semana. Se o América vence, o Paraná está com 47 e o América está com 51. Então, assim, nossa senhora, tem 4 pontos, né? Até para o Paraná é desestimulante. Então, dá para botar pressão. A ideia do Paraná é tentar diminuir. E o do América eu quero mais distância do Paraná. Então, você pode terminar um jogo contra o Paraná com 7 pontos de diferença. Exatamente, igual o América Paraná na próxima terça-feira, dia 5, 8h30 da noite de Independência. Então, torcedor americano, vai ter promoção. É a hora. É a hora de lotar a Independência. A diretoria do América já está se movimentando, está fazendo uma promoção bacana. O ingresso deve ser R$5. O sócio-torcedor pode levar um acompanhante, mulher não paga. O América. Então, assim, é hora de dar aquele apoio final, que ganhando da Ponte, ganhando do Paraná, o América já está com pelo menos 3 dedinhos assim para subir para a primeira divisão. É isso aí, América. Vai dar. Vai devagar que a gente consegue. E aí, mais alguma coisa sobre a América? Não, o Coelhão está bem encaminhado. Agora é só a gente fazer aquela torcida contra a Macaca amanhã. Quando o menino é bem comportado, a gente nem tem que puxar muita orelha, né? Já não é o mesmo com o nosso próximo assunto, né? Nosso próximo tema. Então, toca o sino aí, meu amigo. Nós vamos falar do Galo que de doido só tá deixando a torcida doida. Você quer começar? Porque se deixar pra mim, vai ser esculacho. Não, então começa. Pode esculachar que o Atlético tá merecendo. Tá merecendo esculachar. Olha, eu não vou perder tempo e nem vou gastar o ouvido do ouvinte falando das derrotas para o São Paulo e para a Chapecoense. Sobretudo a Chapecoense. E não vou falar que é uma vergonha, não, porque a Chapecoense tem história, a camisa é importante. Ele começou. De repente, a Chape está voltando, né? E tomou lá as 2 escorregadas. Mas vamos aprofundar, torcedor atleticano. Nos últimos 15 jogos, informação dada pelo Anderson no começo desse Tropeirão Cast, venceu 2, empatou 2 e perdeu 11. Dos 45 pontos, o Galo fez apenas 8. É inacreditável. Calma, Anderson. Vou continuar. O Avaí, que é o Lanterna, nos últimos mesmos 15 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. Fez 11 pontos. O retrospecto do Atlético com o do Lanterna, o Lanterna é melhor. Comente isso, senhor Anderson. Vamos comentar. Um time que até pouco tempo estava pensando em Libertadores da América, agora está pensando em como não se aproximar da zona do rebaixamento. Trocou de treinador, teve uma suposta chocalhada, mas o Atlético ele tem um momento Magic monstro. Faz um jogo assim brilhante contra o Santos. Chega contra o São Paulo, parece um cordeirinho. Nem incomoda. O Atlético deu 2 chutes domingo contra o São Paulo. Chega contra o Chapecoense em casa, vai recuperar. Um time apático, desorganizado, ansioso, sem qualquer possibilidade. Assim. E a Chape, não que a Chape seja uma maravilha, mas a Chape conseguiu ver os erros do Atlético e lá marcou seus 2 golzinhos. O Atlético não conseguia ter força ofensiva. O Ricardo Oliveira jogou. Gosto demais do Ricardo, boa pessoa demais. Mas ele está fora de forma, sem explosão física, perdendo gols incríveis. O time dentro de campo está sem comando. O pênalti de Santo foi um absurdo. O cobrador oficial é o Fábio Santos, que perdeu um pênalti em toda a vida que ele jogou pelo Atlético. Ele já cobrou 15 pênaltis pelo Atlético, perdeu um. Foi contra o Botafogo ano passado. E mesmo assim, foi uma boa defesa do Gatito, não foi nem culpa do Fábio Santos.
Então, assim, aí o de Santo pega a bola debaixo do braço, acabou de entrar, tá frio, bate, aí o Tiepo vai lá e cobra, e o Tiepo vai e defende a cobrança, assim. Era para ser o 2-1, era para ser um momento de reação. Ah, mas teve o VAR, pelo contrário, o VAR ajudou no pênalti, que catou o pênalti do Guga, em cima do Guga, e o VAR anulou corretamente o gol do Igor Rabelo, que ele fez a falta no Eli Carlos. Então, assim, não tem desculpa. O negócio do desempenho, essa queda assustadora, se o Atlético não tivesse feito um bom início de campeonato, que até a 12ª rodada estava brigando pela ponta, inclusive estava empatado com o Flamengo, o Atlético estaria dentro do Z4. Não, o Atlético é o segundo, é o penúltimo colocado do retorno. Aqui essa gordurinha foi útil, né? Você já queimou ela já. E eu quero voltar nessa discussão, vou gastar poucos segundos, ouvinte. O tal do pênalti. Assim, eu sou um crítico do futebol, sou apaixonado com o esporte, mas é mais várzea do que profissional. Esse trem do cara que treina mais não bate, porque não tá na fase boa, porque a torcida tá pegando no pé, não, tudo bem. Quem que é o 2? O 2, no caso, seria o Ricardo Oliveira, que ele tinha saído pro lugar do de Santos. Ok, quem é o 3? O 3 seria o Luan. Por que o Luan não bateu e bateu de Santos? Não, e o Fábio Santos estava dentro de campo, então ele poderia ter sido o 1 no caso. O Fábio Santos não saiu de campo. O 1 era o Fábio Santos, o 2 o Ricardo, o 3 o Luan. Então, assim, já existia uma hierarquia ali. Os caras pegaram na empolgação, o de Santos pegou na empolgação. Deixa que o argentino vai fazer, ele tá animado, aí foi lá e fez aquela porcaria lá. Então, eu não entendo, por isso que é um esporte varziano, né? Se você analisa basquete, por exemplo, a gente sabe que o time adversário vai fazer uma falta em você. Então a gente tem que passar a bola pro principal arremessador. O cara que mais converte arremesso livre tem que estar com a bola, porque a gente sabe que a estratégia do time adversário é parar o jogo com falta. O que acontece? A bola tá naquele cara que tem 80%, 90% de aproveitamento de lance livre. É muito simples. Isso não é ciência, não. Isso é estatística. Ou seja, pura. O melhor e o mais bem parado cobra. E não o cara com mais ego. E não o cara que é o atacante. É o atacante que faz o gol. Eu não quero saber, meu filho. É o Rogério Ceni que vai bater o pênalti? Sim, por quê? Porque ele tem melhor aproveitamento. É o Chilaver que vai bater o pênalti? É ele que tem melhor aproveitamento. Eu não quero saber a posição do cara. Ele é o melhor, ele com o melhor aproveitamento. É o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto, é o 10º. E aí, beleza, perdeu o potencial reação, o clima de reação, né? Aquela coisa, trazer a torcida para jogar junto por causa de mera... vai tu mesmo. Não, e aí a gente entra nesse negócio do vai tu mesmo, assim, você tem toda a razão. Aí irrita o torcedor que tá lá, tentou apoiar o jogo todo, mas aí o cara desiste, fala assim, gente, eu não consigo mais apoiar. Por mais que eu seja apaixonado, não dá. Fica parecendo assim, eles acham que todo torcedor é burro, semi-alfabetizado do ponto de vista de esporte. O que o de Santos tá pegando a bola, gente? Tem que ser o cara que marca mais. Mas o Fábio Santos não tá bem com a torcida. Mas é o cara que não é o melhor. Sim. Então toda vez que eu tiver... Olha o tanto que é a falta de profissionalismo. Eu tive um dia difícil. Eu sou lixeiro. Eu não vou pegar o lixo direito porque hoje eu tive um dia difícil e tô tendo pressão em casa. Todo mundo passa por isso. E todo mundo continua fazendo o seu trabalho no máximo de excelência possível. Por que o jogador é diferente? Sim, isso é uma realidade, a gente pode discutir isso mais futuramente, do jogador de futebol atual no Brasil, ele ser muito mimado, assim, muito sentimental, ele emocionalmente ele não é inteligente, ele pode ter uma inteligência esportiva, mas o emocional dele é muito fraco. Por quê? Tem um tanto de puxar saco no entorno dele que fica protegendo, blindando ele do resto do mundo. Assim, não, vai lá e joga só a sua bola. E na hora que vem uma pressão
que é direta da torcida, quer vir imprensa, ou às vezes o próprio momento do time, no caso do Atlético, o cara desmancha, o cara não consegue mais entregar. Aí, quer ver um outro exemplo que eu tenho certeza que o torcedor Atlético vai me dar razão, assim, é o cartão amarelo que o Casares tomou. O Casares tinha entrado no segundo tempo, pendurado, ele faz uma falta estúpida, vai deixar o time na mão de novo. Não, e aí, assim, e para azar, né? Porque é lógico, né? Quem é preguiçoso, a sorte também não ajuda, né? Aí o Casares tomou amarelo e o Otero também toma amarelo. Vai jogar contra o Fortaleza sem Casares e sem Otero. Sim, o poder de criação diminui consideravelmente. Inclusive para mudar alguma coisa no segundo tempo. Você não tem uma bola parada do Otero no escanteio, numa falta, ou um lampejo do Casares no segundo tempo. Aí o jogo nesse sábado com Fortaleza, que vai ser 5 da tarde lá no Castelão, vai se tornar assim, um perigo assim, assustador, porque o Fortaleza está num momento emocional muito melhor. Não também... só com o retorno do Rogério, mas também porque o time vem fazendo bons resultados assim durante a semana. E tá nadando para sair da zona de confusão, né? Tá todo mundo nadando. Então, assim, o Fortaleza querendo sair e o Atlético boiando para entrar. Eu falei assim, o famoso... A mesma lógica que nós usamos no América. É o jogo pro Fortaleza assim, ó, deixa eu puxar esse cara para baixo e eu buscar um ar. Enquanto afoga o Galo, o Fortaleza ganha um respiro. É isso que está acontecendo. O que vai acontecer? Aí você tem uma divergência, para você ver como é que o ambiente está estranho no Atlético. O Hever é o capitão do time. Ele dá entrevista falando assim, olha, nós estamos pedindo para entrar na zona do rebaixamento já faz alguns jogos, ou seja, reconhece que o desempenho da equipe está caindo. Vem o treinador, Wagner Mancini, e fala assim, não, eu não acredito no rebaixamento, eu acho que o time vai reagir imediatamente. Uhum. Ele já está com esse elenco, já tem uns 4 jogos, vai fazer o 5º já. Então tem alguma coisa que tem que alinhar, porque começar é simples. É simples. Para reagir tá precisando do desfibrilador. Acho que é em Jaules, você coloca lá aqueles séries de coisas de médica. Eu tenho uma esposa enfermeira, você bota não sei quantos Jaules lá, não sei o que, todo mundo afasta, tum! Aí sim, aí reage. E se não reagir disso, aí você sabe, né? Tá morto. Mas não tenha. Mas quem que vai ser esse desfibrilador? Quem vai ser? Isso quem que vai chegar e dar essa sacolejada? É o dono da camisa 12 do Atlético. O atleticano entendeu. Quem é o dono da camisa 12 do Atlético? Não, a massa, a torcida. Essa aí é que vai sacudir. Porque, vamos lá, vamos entrar nos detalhes. O Galo precisa de 10 pontos. Mesma lógica que nós usamos com o Cruzeiro. Eles têm 4 jogos em casa. Dos 5, tem 4. Já tem menos, né? Já tem 4. Dos 9, né? Eles têm 4 em casa e 5 fora. 5 fora. Opa, já não é tão favorável. Eu preferia ter 5 dentro de casa. Ok, mas são 10 pontos. Beleza, eu preciso de 3 vitórias e um empate. Vamos lá. Primeiro, vai jogar em casa Goiás, Atlético Paranaense, Corinthians e Botafogo. Só que quando você analisa a tabela toda, atleticano, desculpa que você vai ficar chato. Não, continua ouvindo, que você vai entender. Fortaleza, Goiás em casa, Cruzeiro clássico fora de casa, Fluminense, Atlético Paranaense. Vamos pegar só esses 5. Dos 5, olha, só jogo mala. Fortaleza, Goiás, Cruzeiro, Fluminense, Atlético Paranaense. Desses mala, Goiás e Atlético Paranaense, que são os times mais difíceis, são dentro de casa. Sem dúvida. A tabela do Atlético é muito complicada. Porque se o Atlético não está conseguindo fazer o dever de casa contra o Lanterna e o vice-Lanterna, quando perdeu para o Avaí fora, com a possibilidade de ganhar e perdendo em casa para a Chape, aí o prognóstico que você vê com o Fortaleza, que está em ascensão, o Goiás, que arrancou um empate na marra contra o Flamengo, mas jogando bem, ou seja, o Goiás tem um time acertadinho, tem que tomar cuidado com o menino Michael lá. É o time mais traíra do campeonato. Se você amolecer, ele vai e te pega. O Flamengo amoleceu e tomou um empate, assim. O Fluminense
no caso o Atlético Paranaense, que apesar de ter ganho a Copa do Brasil, não amoleceu no Campeonato Brasileiro. Não, tá distribuindo pancada. Assim, ó, deu mole, ele vai lá e puxa 3 pontos. O Internacional empatou em casa suado de novo, achou que ia ganhar. O Furacão foi lá, arrancou um empate, poderia ter vencido. Aí eu vou descer mais um pouco a sua tabela. Aí você vai pegar um Botafogo que está também brigando para não cair. E um Corinthians em crise, porque tem que dar uma resposta para a sua torcida para tentar classificar para a Libertadores. Olha essa tabela do Atlético, só em casa. Só peguei esses jogos em casa. Goiás, Atlético Paranaense, Corinthians e Botafogo. Olha essa tabela do Atlético em casa. Só times que têm um interesse gigantesco no campeonato. Não tem ninguém que está assim, minha vida está ganha, eu estou com um dia salvo. Não. Todos eles têm um interesse assustador e vão ver no Galo 3 pontos em potencial pelo mau momento do time. Vamos lá. Para mim, é natural que o Atlético perca pontos nesses jogos em casa. Então, ele não vai chegar nos tais 10 pontos dentro de casa. Vai ter que buscar fora. Eu não tinha visto. Agora que me deu um estalo, um insight aqui, o negócio com o Atlético tá mais complicado que eu imaginava. Se você... Estamos fazendo o torcedor atleticano, não fica chateado com a gente, não. A gente está tentando olhar para o sarrafo pior possível, o pior cenário possível, para poder perceber só, é preocupante. Você tem, nas últimas rodadas, tem Corinthians, Botafogo, você tem Bahia, Corinthians, Botafogo e Inter. O Bahia está oscilando agora, mas dependendo do cenário, com um Flamengo vencendo uma Libertadores, transforma-se numa 7ª vaga de Libertadores. E aí, quem não estava brigando até o momento, como Goiás, como Bahia, o Corinthians, que tende a ficar na parte mais de 7º a 10º, tem uma nova oportunidade. Talvez a gente tenha um outro campeonato. Até o Vasco pode entrar nessa brincadeira. Justamente. Então, aí você pode ter jogos que poderiam ser jogos mortos e o Atlético poderia morder pontos. Ele pode se tornar um jogo importante. Por exemplo, o Inter na última rodada fora de casa. Vai que o Inter precisa vencer para pegar uma vaga de grupo da Libertadores. Sim, ou até mesmo o G6, porque o Internacional está com 40, o Internacional está 46. Que o Inter vai estar no G6, isso é batata. Agora, e se ele quiser o G4? Porque ele está 3 pontos de São Paulo. O Grêmio, que está em quinto, está 2 pontos de São Paulo. Então, assim, e o Corinthians tem 45. É uma escadinha, 49, 47, 45. Essa briga toda, né? Então, se você tem Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Inter, o pessoal que está brincando por zona de Libertadores, o Atlético está pegando nas 4 rodadas finais. Isso mesmo. Digamos, tô precisando de ponto, eu não fiz os 10 que eu precisava. É isso que me preocupa, sabe? Que se deixar demais... Tem um intervalozinho entre... Lá no começo, Fortaleza, Goiás, Cruzeiro, Fluminense, Atlético Paranaense. Nesse intervalo desses 5 jogos, joga com Goiás em casa, o Atlético Paranaense, mas o intervalo é muito longo. É fora, casa, fora, casa. Sim. Se conseguir 5 pontos nesses 15, não será coisa boa. Eu também, a situação é bem preocupante, porque a gordura que ele acumulou no início está acabando, ou acabou já. Agora a briga é direta, porque tá vendo o Cruzeiro subir, tá vendo o Botafogo tá colado nele ainda, tá só 2 pontos. O Ceará pode ultrapassar o Atlético. Então, assim, a situação tá ficando assim, bem amarrada, bem embolada ali nos times que estão brigando de baixo. É uma situação que o Atlético construiu para si mesmo, assim, como nós citamos. 8 pontos em 45 possíveis, realmente é um negócio que você tem que pensar, avaliar. E aí a torcida vai falar, mas a culpa é da troca de treinadores. O Atlético teve 3 treinadores esse ano, de novo, pelo 4º ano seguido. Teve Levi Coupe, Rodrigo Santana. O Atlético não vem jogando nada desde o Campeonato Mineiro. Se o Atlético não quiser se enganar,
tudo bem. Mas não vem jogando nada. A gente sabia que dali não ia sair nada. Tudo bem, mas tudo bem. Vai ser um campeonato mediano. Sabe aquela temporada temporada da reflexão. O grande lance é que o desempenho é muito aquém. O que o Atlético precisa, olha, triste, é um desempenho parecido com o que o Cruzeiro está fazendo. Joga mal e vence. Joga mal e vence. Joga mal. O Mancini precisa de uma estratégia de pontos, não uma estratégia de jogo. Eu acho que acabou a hora de querer jogar bacana, ter uma estrutura tática inteligente, não sei o que, consistência defensiva e pinga um gol. Consistência defensiva, pinga um gol. Talvez dê certo. Agora, será que tem tempo? Você falou no ponto muito importante, consistência defensiva. O Atlético levou gol nos últimos 20 jogos, o Atlético levou gol em 18 jogos. Então, ou seja, o time não está conseguindo segurar. Mesmo quando vence, ele ainda toma gol. Ele só não tomou gol, foi contra o Santos, que ele não tinha tomado gol, e agora eu não estou me lembrando outro jogo, assim, vou pesquisar depois isso aqui. Mas essa inconsistência defensiva que está levando o time para esse buraco, infelizmente. Aqui, o Mancini, ele está sendo pressionado em 4 jogos. Por quê? Porque o histórico dele do 6-1, porque ele já rebaixou 5 times. Então, assim, o Mancini, assim, essa pressão, aí falou, no primeiro jogo eu já fui chamado de burro. O cara mal estreou, foi chamado de burro. Então, o torcedor do Atlético vai ter que ter. Nós temos esse time, esse é o treinador, então nós vamos ter que apoiar. Tudo bem, ele protesta depois do jogo, mas durante os 90 minutos vai ter que apoiar, senão a chance de voltar para a segunda divisão é grande. Eu até entendo o torcedor, o cara paga uma grana, beleza, bota lá R$20, R$30 o ingresso, o pessoal entra, aí você tem o deslocamento, você tem o tropeirão, que lógico, você tem que comer, não vou fazer comercial não, mas eu gosto muito lá do Diamantino. Mas você vai e você chega, vamos torcer, vai dar certo, aí o jogo fica difícil, não é para ser difícil mesmo, a gente sabe, porque Atlético é isso mesmo, e aí vou fazer uma mudança, Michael Bolt. Um torcedor sai da tamanca, sabe? Aí entra naquela parte assim, a racionalidade explode, sabe? Deixou de existir, o cara bota o coração na ponta da boca e tá xingando palavrão, e tá mandando a mãe do Mancini plantar mamão. É difícil, cara. É difícil, porque assim, as escolhas, né? Porque a gente respeita quando a escolha é consistente, assim, eu entendi o que esse cara quis fazer, mas não deu certo. O problema é que quando você nem entende, assim, meu Deus do céu, por que isso? Porque assim, aí você tem um problema na meiuca lá do time do Atlético, né? Você tem uma galera que marca e você tem uma galera que faz ficção científica lá no meio. Nada contra o Casares, mas assim, poxa, se você não entregar um pouquinho de alma em quem está nessa zona da confusão, vai descobrir o que é alma na Série B. Que aí então, o gramado dói, a porretada do zagueiro da Roça é mais doída. Aí o cara, meu Deus, meu salário não tá legal. É claro, porque a cota de televisão é diferente. Sem dúvida. Eu vou dar fazer um númerozinho fazer uma relação aqui para o jogo Fortaleza, que é nesse sábado. O torcedor do Atlético vai ficar um pouco mais irritado, assim. O Wagner Mancini, ele não levou o Alejandro, que até agora não teve oportunidade com ele assim. Tudo bem, o Alejandro teve várias chances, ok. Mas ainda assim, é melhor tentar o Alejandro, que é jovem, pode tentar dar um gás, do que você levar o Michael Bolt. Não, dos relacionados, você está levando o Ricardo Oliveira, que nitidamente precisa de um trabalho de preparação física, de recuperar. O Mancini falou que vai tentar recuperar o Ricardo Oliveira. Tu tem mais tempo. Meu filho, nós entramos em novembro, dezembro tá chegando. Ele não tá entendendo que ele tem que fazer
o Cruzeiro está fazendo na marra por questão de necessidade, o Atlético agora também tem necessidade. O Atlético tem necessidade de rejuvenescer o time. Ó, Leonardo Silva, 40 anos. Ricardo Oliveira, quase 39, quase 40. Aí nós temos o Elias, 33. Aí nós temos o Luan, quase 30. Aí nós temos o Fábio Santos, 33, 34. O time é bem envelhecido. Mas assim, eles ganharam 5 anos esse ano, não? No começo da temporada já sabia que tinha essa idade, né? Ou eles ganharam 5, um ganhou 3 anos a mais, 7 anos a mais. É salvo não, isso? Não ganharam. E a gente pode fazer ainda um adendo à questão do Bruninho e do Marquinhos. O Bruninho, no meio de campo, já mostrou que pode ter um fôlego novo ali para o meio de campo. O Marquinhos também é jogador do sub-20. O próprio Alejandro, apesar de ter tido várias oportunidades assim. Então, o Atlético ele tem que entender que ele precisa dar uma melhorada, rejuvenescida no time para essa fase que precisa do fôlego do jogar quarta, domingo, quarto, domingo. Já não levou o Leonardo Silva porque para não ter desgaste físico com o cara. Gente, ele jogou as últimas 4 partidas e de repente ele não está sendo mais útil para o time. Então, assim, não adianta tentar. Como você falou, os caras não ganharam 5 anos neste ano. Só para o cara fez aniversário, tinha 5 velhinhas lá no bolo, aí contou 5 anos a mais na idade dele, lá na RG. Assim, tem 2 contratações que foram muito mal avaliadas e muito caras. Foi o Lucas Hernandes, que é o lateral esquerdo que veio do Peñarol, chegou cheio de cartaz, mas ele não conseguiu tomar a posição do Fábio Santos, está em má fase. O Ramon Martins, que é o paraguaio, chegou, mostrou um pouquinho de futebol, mas também não conseguiu entregar. Então, ou seja, o Atlético gastou 22 milhões de reais nesses 2. Então, nós temos que pensar que esse critério de contratações também tem que ser repensado. Se no início tem essa grana para contratar 2 caras assim nesse valor, às vezes valeria a pena pegar um cara top, um cara de nível muito melhor, que é um pouco mais caro, mas ele ia te resolver. Essa reflexão ela vai acontecer no final da temporada. Quando, ou dando certo, ou dando errado, vão parar para pensar no que é que foi feito desse planejamento. Mas aí passa uma borracha, aí elege outro candidato lá, vira outro presidente e começa tudo de novo. A gente está percebendo que quanto mais organizado é o time, mais é o reflexo produtivo dele com relação aos campeonatos, com relação à colocação, né? Porque não dá para ganhar todo ano, não. Você tem que estar bem colocado todo ano, é diferente. Eu não quero ser campeão de tudo. Porque não tem nem graça, porque só tem um campeão, eu vou assistir outro esporte. O legal é, esse ano nós beliscamos, esse ano nós incomodamos, esse ano nós chegamos no Brasileiro, esse ano nós pegamos a vaga para a Libertadores, porque o Atlético foi campeão da Libertadores sem ganhar o Brasileiro. Tem que lembrar disso. Ano passado. Foi a boa campanha de 2012 que fez o Atlético campeão de 2013. Foi vice-campeão em 2012. Então você não precisa ganhar, você precisa estar bem colocado. E aí... Você tem que frequentar as competições, né? Isso aí, eu tenho que chegar na semifinal, eu tenho que chegar numa quarta, eu tenho que chegar numa final. E o que está parecendo é que o Atlético está desorganizado. Essa coisa da velharia dos jogadores com uma idade muito avançada, isso é falta de planejamento. Eu não vou botar os meninos para jogar nesses jogos difíceis não, porque eles não têm a maturidade. Filho do céu, eu não acredito que você enxerga o futebol só desse jeito até hoje. Dependendo do jogo, o jogo tá ganhando de 1-0, só vou botar esse moleque para correr lá, justamente para segurar o setor defensivo do adversário. O adversário entender assim, eu tô armando um contra-ataque para você. Eu não vou deixar o cara velho lá, idoso lá na frente, lá para puxar contra-ataque. Eu vou botar o Alejandro só para assustar eles. Não necessariamente ele precisa entregar produtivamente. Ele precisa ser só uma sombra para mostrar que não podemos ir igual louco no Atlético, porque o técnico enxergou uma brecha e deixou o moleque correria lá na frente. Ou seja, não é uma questão só de experiência ou não experiência, depende do contexto do jogo. A pergunta que eu quero te falar, tem limitação? Eu acho que o ouvinte pergunta, tem limitação para o número de pessoas no banco no Campeonato Brasileiro? Não, na verdade não. Você pode pôr
Você pode até 10 ou 12 jogadores, se eu estou enganado. Não, você pode levar todo mundo para o banco. Pode sim. Então, por que essa coisa de não levar A, B, C, D no momento que precisa do alfabeto inteiro? Esse que é o problema. O Mancini está trabalhando num caminho que eu acho muito perigoso. Ele está querendo apostar nos veteranos por questões de experiência, etc. Só que o time está sem fôlego. O time não suporta. É a mesma coisa. Você ter, ao mesmo tempo, Heber, Leonardo Silva e Fábio Santos compondo a defesa do lado esquerdo e direito, assim. É um negócio complicado. Não que eles vão ter boa técnica, eles podem ter experiência, etc. Mas se colocar, a gente falou do Michel do Goiás aqui, colocar o Michel em cima do Fábio Santos, que ele joga pela direita ali, vai ser o lado esquerdo da defesa, ele vai deitar em cima, porque ele vai ser mais veloz, ele vai conseguir fazer a tabela rápida e sair atrás do lateral, conseguir fazer um cruzamento, e por aí vai. Então, assim... Não, mas... O futebol está nesse nível físico assim que os caras têm que dar esse equilibrado. E o Atlético, fisicamente, ele é desequilibrado. Mas esse pessoal que trabalha no setor de técnico do Atlético sabe isso tudo, cara. São muito feras, eles entendem. Lógico que eles estudaram Fortaleza, que tem uma galera rápida nas pontas lá, e o Goiás, que tem o Michael, e vão conseguir anular isso. Vão? Ou não, né? Veremos. No próximo tropeirão, você terá a resposta. Você tem que preocupar primeiro com Fortaleza, dentro de casa. A torcida do Fortaleza já comprou praticamente toda a carga de ingresso do Castelão amanhã. Vai ser um dia quente, que vai jogar lá em Fortaleza às 5 da tarde. Né? Então vai ser um jogo assim que vai desgastar mais os jogadores fisicamente. Então o torcedor do Atlético assim, vai ficar bem nervoso, bem tenso com esse jogo com Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza vai arrumar a correria. O Rogério monta um esquema de correria pelos lados assim, e pô, o Elton Paulista lá no meio lá, que você pode falar qualquer coisa do Elton Paulista, mas ele guarda seus golzinhos, tanto que ele é o terceiro artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele é produtivo. Você pode não gostar do futebol dele, mas ele é produtivo. Ele talvez não jogue no Flamengo, não jogue no Palmeiras, não jogue no São Paulo, mas no Fortaleza ele encaixa bem, entrega, como entregava no time da Chapecoense. Aposto que quem é torcedor da Chapecoense está morrendo de saudade dele. Certamente, porque ele saiu de lá meio escorraçado assim, e ele está ajudando muito o Fortaleza, que já tem 12 gols já. Ele é um dos artilheiros. Ou seja, existe jogador ruim, jogador que não presta, jogador que passou da idade. Existe um jogador que se encaixa no perfil daquela equipe. Qual é o perfil da equipe do Atlético? Ano que vem a gente vai saber, porque desse ano já foi. Meu amigo... Eu vou só fazer um último comentário sobre a questão do Atlético. Você falou de Libertadores. Ano passado, o Atlético ficou na ilusão de classificar para a Libertadores pelo G6. Aí esse ano ia conseguir formatar um time mais forte, etc. Foi uma ilusão, porque o Atlético manteve basicamente a base de 2018, não reforçou adequadamente, manteve um treinador, Levi Coupe, que não tem mais condições de conduzir um clube do tamanho do Atlético. Aí correu, quando o barco estava já afundando na Libertadores, trouxe o Rodrigo Santana, mas não entregou para ele nada diferente para ele conseguir fazer. Ele tem seus erros, obviamente, mas não entregou jogadores que ele poderia fazer alguma coisa diferente. Aí entregaram o barco para o Wagner Mancini, mais furado do que já estava com o Rodrigo e com o Levi. O Mancini está tendo que fazer. Então, assim, tinha uma ilusão de 2018, o Atlético está brigando para evitar uma tragédia em 2019. Então, vamos torcer para o Galo, ver se o Galo dá uma reagida a partir de amanhã. Infelizmente, não é uma questão de torcer, não, é uma questão de racionalidade. A gente não faz prognóstico aqui, não chuta, mas eu vou apostar, vou queimar a língua. Quero queimar a língua. Eu duvido que o Atlético consegue um ponto entre Fortaleza e Goiás. Eu vou ter que concordar com você, né? Então, assim, tomara que eu queime a língua, tomara que a gente chegue no próximo tropeirão para falar do clássico Cruzeiro e Atlético e falando, não, acho que vai ser legal.
eu acho que a gente vai chegar com um cenário assim, o Atlético precisa ganhar desesperadamente no Cruzeiro. Então, meus amigos, estou fazendo essa aposta um tanto negativa, mas infelizmente nós estamos fazendo um retrato do contexto em que o Galo se colocou, né? Foram eles que se colocaram ali, e espero queimar a língua. Mas duvido muito que a gente chegue no próximo Tropeirão Cast com um cenário de mais esperança para o Atlético. Vamos ter um baita clássico, sem ser nesse domingo agora, no outro. E, antes disso, você vai escutar um Tropeirão Cast com todos os preparativos e o cenário desse jogo. Meu amigo Anderson, um abraço para você. Esse Tropeirão foi quente, hein? Esse queimou a língua. É muita pimenta, né? Eita, tomara que a gente queime a língua e erre bastante coisa e que os times mineiros prosperem. Mas tá difícil. Vamos seguir em frente. Vamos ver o que vai acontecer. Nós gastamos um bom tempo com o Atlético, porque a gente quer que o Atlético tenha uma reação e termine de forma digna o Campeonato Brasileiro. Cair outra vez para a segunda divisão vai ser um revés assim, que vai ser uma ferida difícil de cicatrizar. Segunda divisão é aprendizado. Você está precisando aprender alguma coisa? Então volta para lá. Pergunta é, o Atlético está precisando aprender alguma coisa? Não? Vamos ver. Eu gostaria de achar que não, mas só o Atlético vai dizer para a gente em meados de dezembro. Abração para você, meu amigo. Um abraço, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez. Até a próxima. E não deixe de seguir nosso Tropeirão Cast e conversar com a gente. tropeirãocast@gmail.com e no Twitter, @tropeirãocast. Abraço para todo mundo. Em pé! Atlético!